Esse é o terceiro vídeo da série relacionada ao livro Especialista em Pessoas, que eu estou trazendo aqui no canal. Nos dois primeiros vídeos, se você não viu nenhum deles, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas nós já vimos a introdução ao livro e também já aprendemos a categorizar nossos amigos. Para esse vídeo, nós vamos entender que tem pessoas que a gente não escolhe conviver, mas são importantes e fazem parte do nosso dia a dia. Nós vamos ver como se chama essa categoria, quem são essas pessoas e, principalmente, vamos ver ferramentas importantes e fundamentais para lidar com cada uma delas. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Nesse vídeo, ao contrário dos nossos amigos que a gente escolheu, nós vamos ver uma outra categoria, pessoas que a gente não escolheu, mas é obrigado a conviver. E essas pessoas são chamadas de incontornáveis. E quem são essas pessoas incontornáveis? São pessoas que de alguma forma elas fazem parte da estrutura da nossa vida e não tem como a gente anular ou ignorar isso. São nossos pais, nossos irmãos, nossos tios, nossos primos. Então, basicamente, eles são nossos familiares. E o livro, ele traz alguns exemplos para isso, inclusive bíblicos, só que eu queria me ater só a um deles. E o exemplo que eu quero me ater é o exemplo de José. E quem foi José? José, ele chegou a ser governador do Egito, mas o início da história dele não foi de tanta glória assim. Ele, no início, foi traído e vendido pelos irmãos dele, que foram movidos por inveja e ciúmes. E aí fica a pergunta, como a gente teria reagido no lugar de José? Como você tem reagido aos sentimentos ruins que as atitudes de outras pessoas têm trazido para a sua vida? E principalmente, quais são os resultados que você tem colhido com relação às estratégias que você tem usado? Esses resultados têm te trazido conforto e paz? A gente precisa entender que nesse caso não tem milagre. As coisas não se resolvem da noite para o dia. E o primeiro passo é a gente aprender a se blindar emocionalmente. E para isso, a gente tem que aceitar que essa pessoa é uma pessoa incontornável. Não dá para a gente simplesmente ignorar ou bloquear. É preciso a gente encarar realmente a existência dela na nossa vida. E não é fácil, mas vencer essa negação é o primeiro passo para superar. E lembrando que um bom diálogo franco, construtivo, ele resolve muitos dos problemas. Mas se não houver espaço ou não houver maturidade, não vale a pena tentar por enquanto. Dale Carnegie, uma frase que diz que a única maneira de ganhar uma discussão é evitando-a. E, gente, não há quem ganhe numa briga familiar. Alguém pode até sair com a razão, mas emocionalmente ambos vão perder. Então, se não dá para resolver agora, a gente tem que se calar, orar e esperar. Manter uma certa distância ali na medida do possível e, enquanto isso, desenvolver o nosso domínio próprio. E aí é natural você pensar, né? Às vezes eu já pensei assim, você está falando isso porque você não tem ideia do que eu estou passando. O Thiago Brunel, o autor do livro, ele já atendeu milhares de pessoas, atende milhares de pessoas até hoje e já ouviu e viu muita coisa. E é bem pouco provável que a sua seja diferente desses milhares de pessoas. E também tem outra coisa, quando a gente dá uma olhadinha para o lado, às vezes a gente vê que a nossa situação não é tão ruim assim quanto a gente pensa. Sempre tem alguém um pouquinho pior. E a ideia aqui não é desvalorizar a sua dor, pelo amor de Deus. A ideia aqui é te trazer uma perspectiva que pode melhorar, que pode resolver. Porque se pessoas com mais diversos problemas já superaram dentro das suas limitações, é plenamente possível que você e eu, a gente também possa superar as nossas. E lembrando, assim como eu já falei em alguns vídeos aqui, você não controla aquilo que te acontece, mas você controla como você reage àquilo que te acontece. Então você não controla as atitudes e os comportamentos que as pessoas incontornáveis terão com você, mas você controla como você vai reagir aos comportamentos e às atitudes dessas pessoas, aprendendo a lidar com essas situações de maneira sábia, de maneira inteligente, de maneira serena. E aí eu gostaria de trazer para você agora a principal ferramenta para a gente lidar com as pessoas incontornáveis. Não é fácil, mas é uma ferramenta simples. E essa ferramenta, ela se chama perdão. É importante dizer que o perdão, ele não valida o erro que foi cometido com você, mas ele libera você de viver em função da dor que esse erro te causou. O perdão, ele é libertar a si mesmo. Ele é um desafio diário e ele é uma habilidade desenvolvida a partir de uma decisão. Parte de uma decisão sua, ele parte de uma decisão minha. E ele é desenvolvido no dia a dia. Não é da noite para o dia. É sempre bom lembrar, pessoal. As pessoas não mudam porque você não gosta delas, do comportamento delas, das atitudes delas. E se você quiser ter paz e ser feliz, você tem que começar com você. E entenda, você pode até tentar se aproximar
reclamar e ter resultado negativo. Você pode ficar na sua e mesmo assim ter resultado negativo. Você pode tentar agradar todo mundo, que já adianta, não vai dar certo. Nem Jesus agradou a todos e mesmo assim ter resultado negativo. O importante é o quê? Que você não desista. E é sempre bom lembrar, não existem só incontornáveis dentro da nossa família. É o primeiro grau de incontornáveis, mas existem outros incontornáveis. São as pessoas que, como eu disse, você não escolhe conviver. Por exemplo, você escolhe a casa onde você vai morar, mas infelizmente você não escolhe os vizinhos que você vai ter. Você escolhe o trabalho qual você vai trabalhar, mas você não vai escolher o seu chefe, vai liderar a equipe, você não vai escolher os colegas de trabalho que vão dividir ali o dia com você e as tarefas. Você escolhe a igreja na qual você vai congregar, mas você não escolhe os irmãos que vão dividir o banco com você. Então, nesse caso, a gente precisa ser flexível, porque os pensamentos, os sentimentos negativos, eles vão surgir. É normal, é inerente do ser humano isso, mas eles não podem dominar você. Temos que aprender a identificar pensamentos e comportamentos negativos e combatê-los rapidamente. E, na verdade, para ser bem sincero, pessoas que costumam tirar a gente do sério são elas que mostram o quão desequilibrado a gente está. Por quê? Quando a gente está equilibrado, em paz emocionalmente, não tem nada que roube a nossa paz. E ser especialista em pessoas, pessoal, não é ser perfeito, mas como eu disse, vamos ter pensamentos negativos, de repente comportamentos negativos, mas ser especialista em pessoas é identificar rapidamente esses pensamentos e comportamentos e corrigi-los, porque para viver o nosso propósito, a gente vai precisar de PP, que é paz e pessoas. Então, não negocie a sua paz e evite criar problema com as pessoas. E aí agora eu quero trazer algo importantíssimo que precisa ser abordado aqui. Para a gente ser uma pessoa flexível, para a gente se utilizar do perdão, trazendo paz e equilíbrio para a nossa vida, nós temos que obrigatoriamente combater algo que aflige o ser humano, a minha e a sua vida, que é chamado de orgulho. A gente muitas das vezes tem vergonha de assumir nossas limitações, de assumir nossas fragilidades. Mas se a gente combater essa doença, muitos problemas da nossa vida vão se resolver. Me arrisco a dizer que a gente, na verdade, vai até evitar muitos problemas da nossa vida. Então a gente tem que trabalhar para que o orgulho não tome conta da nossa mente. Porque com certeza, orgulho e perdão, eles não estão na mesma página. Cabe a você, cabe a mim, decidir qual deles a gente vai utilizar. Para concluir, no mundo ideal, não existiriam pessoas incontornáveis, mas no mundo real, é impossível a gente negar que elas existem e fazem parte do nosso dia a dia. Então temos que buscar ferramentas que nos ajudem a lidar com essas pessoas, que são quem não escolhemos, mas a gente tem ao nosso redor. Quero agradecer a você que ficou até o final desse vídeo. Espero de coração que esse vídeo de alguma forma venha agregar valor à sua vida. Se você lembrou de alguém que esse vídeo possa fazer sentido, peço que você compartilhe com essa pessoa. Se você gostou do vídeo, peço que você deixe seu like, para o YouTube entender que é um conteúdo relevante. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva no canal, ativa aí o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você assim que eu postar o próximo vídeo, no qual eu vou trazer mais uma categoria. Eu trouxe dessa vez aqueles que a gente não escolhe, mas estão presentes no nosso dia a dia. No próximo vídeo, para a próxima categoria, também está relacionado ao nosso dia a dia, mas são aqueles que a gente opta por conviver. Então, assim como esse, é muito importante. Muito obrigado, te vejo e te espero no próximo vídeo. Até lá!